A vida não se curva diante da bondade. Marco Aurélio disse: a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E ainda assim, muitos acreditam que basta sorrir, ceder, se doar, como se a gentileza fosse um escudo contra o caos. Não é. A bondade sem limites não é virtude, é fraqueza disfarçada. É a porta aberta para que o mundo consuma sua energia, destrua sua autoridade e apague sua identidade. Este vídeo é um chamado, não para que você abandone a bondade, mas para que aprenda a usá-la como uma arma consciente e não como algemas invisíveis. Hoje, você vai descobrir 8 maneiras pelas quais a gentileza pode arruinar sua vida. Preste atenção, porque talvez já esteja sendo corroído por elas sem perceber. 1. A gentileza pode te tornar vulnerável. O homem que distribui bondade a todos, sem critério, se expõe como presa fácil. O mundo não é justo. Ele é habitado por lobos e predadores, que farejam ingenuidade como sangue. Se sua gentileza não é guiada por sabedoria, ela se transforma em convite ao abuso. Muitos pensam que ser bom é suficiente, mas a bondade sem discernimento é um veneno silencioso. Epicteto nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Se você reage sempre com doçura, não está reagindo, está se entregando. Ser bom não é ser vulnerável. O verdadeiro homem sabe ser firme e só oferece bondade quando ela não o enfraquece. 2. A gentileza pode te transformar em servo. O escravo moderno não carrega correntes de ferro, mas correntes invisíveis, feitas de sim e eu ajudo. Quando você não sabe negar, começa a se tornar o carregador dos fardos alheios. Você vive para resolver os problemas dos outros enquanto os seus apodrecem. O servo é útil, mas nunca respeitado. E quando finalmente precisa de ajuda, encontra apenas silêncio. A gentileza, nesse ponto, não é virtude, é submissão. Lembre-se, dizer não é um ato de força, é a afirmação de que sua vida tem um propósito e que esse propósito não será diluído nos desejos alheios. Um homem sem limites deixa de ser homem. Passa a ser apenas uma ferramenta usada por mãos alheias. A gentileza pode roubar sua autoridade. O líder que se esforça para agradar a todos não é visto como líder, mas como cúmplice da fraqueza coletiva. Um homem que não impõe limites perde sua presença. Sua palavra deixa de ter peso. Sua postura deixa de inspirar. Epicteto já dizia: se você deseja ser respeitado, comece respeitando a si mesmo. E respeitar a si mesmo significa não se vender pelo desejo de ser amado. A bondade sem autoridade é apenas teatro. Quem busca respeito não precisa distribuir favores, mas cultivar firmeza. O respeito nasce do limite, não da concessão infinita. A gentileza pode matar sua ambição. Muitos abandonam seus sonhos em nome de agradar, de ser aceitos, de não decepcionar. Mas viver para a aprovação dos outros é trair a si mesmo. A ambição exige foco. Ela exige disciplina. E um homem disciplinado sabe que não pode se dispersar em todas as direções. Marco Aurélio advertia: ame apenas aquilo que acontece e que foi destinado a você. Mas como amar o próprio destino, se você vive escravizado pelo destino dos outros? Cada vez que cede para agradar, você deixa de avançar em sua própria caminhada. É assim que a gentileza mata lentamente. Ela rouba sua energia e a entrega para alimentar caminhos que não são seus. Se até aqui você já percebeu que talvez sua bondade esteja te transformando em servo, em fraco ou em homem sem rumo, então não saia deste vídeo. Os próximos pontos são ainda mais cruéis, porque mostram o quanto a gentileza pode corroer sua identidade até que nada reste de você. Permaneça, porque este pode ser o despertar que sua vida precisa. 5. A gentileza pode mascarar covardia.
Quantos não usam a desculpa da bondade para esconder medo? Evitam conflito, evitam confronto, evitam dizer a verdade e chamam isso de paciência. Mas a paciência, quando não é guiada pela razão, é apenas medo disfarçado. O estoico não busca conflito por prazer, mas não foge quando ele é necessário. Evitar lutar quando a justiça exige ação é negar sua própria força. Ser gentil demais pode ser a desculpa para não enfrentar aquilo que exige coragem. A covardia veste a máscara da bondade, mas no fundo é sempre medo. E o medo, quando guia um homem, o transforma em sombra. 6. A gentileza pode te afastar da verdade. A verdade é dura. Ela não acaricia, não conforta. Mas o homem gentil demais prefere esconder a verdade para não ferir. Prefere a mentira doce ao silêncio incômodo. E assim, sua bondade se torna veneno. Ele mantém os outros cegos e se mantém escravo da ilusão. Marco Aurélio dizia: se é suportável, então suporte. Pare de se lamentar. Mas a gentileza excessiva prefere consolar a lamentação, em vez de chamar ao enfrentamento. Um verdadeiro homem não tem medo de ferir com a verdade. Ele entende que o corte da lucidez salva mais do que o abraço da mentira. 7. A gentileza pode destruir sua energia. Bondade constante é uma sangria de energia. Você doa sua força, seu tempo, sua mente, e no final está esgotado, vazio, incapaz até de cuidar de si. Os outros seguem suas vidas, mas você, que deu tudo, se vê destroçado. Epicteto lembrava: se alguém entrega sua alma por completo, não sobra nada para si. É preciso proteger sua energia, saber quando oferecer e quando guardar. A vida não poupa os que se desgastam por todos. O homem sábio economiza sua força para lutar as batalhas que realmente importam. 8. A gentileza pode te fazer esquecer quem você é. O homem que vive para agradar deixa de ser dono de si. Sua identidade se dissolve no olhar dos outros. Ele já não vive pelo que acredita, mas pelo que esperam dele. Já não fala por convicção, mas por aceitação. Marco Aurélio nos adverte: sê como a rocha contra a qual as ondas batem e permanecem firmes. Mas quem é gentil demais não é rocha, é areia. E a areia se curva, se molda, se dissolve. E no final, nada resta de si. A bondade, quando cega, apaga a centelha que deveria guiá-lo. A gentileza não é o mal, mas quando usada sem disciplina, se transforma em corrente. Ela pode ser virtude ou ruína, força ou fraqueza. O homem estoico não abandona a bondade, mas a governa. Ele a usa como arma justa, nunca como submissão. Não se trata de sufocar sua compaixão, mas de submetê-la à razão. A vida não recompensa os que tentam agradar a todos. Ela recompensa os que vivem com clareza, propósito e firmeza. Se essa mensagem fez sentido para você, não deixe que se perca no vazio. Inscreva-se, fortaleça sua mente com mais ensinamentos estoicos e caminhe conosco nessa disciplina. Lembre-se, não basta assistir, é preciso transformar. Sua vida começa a mudar quando você decide parar de viver para os outros e começar a viver com propósito. Escolha ser rocha, escolha ser firme, escolha ser estoico.